Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do Instituto de Música Claritas Pulcre, e hoje daremos continuidade à nossa série de vídeos sobre a ópera, tratando de um grupo decisivo para a sua criação, que é a famosa Camerata Florentina. Bom, esse aqui é um episódio muito interessante da história cultural europeia, que nos remete lá ao final do século XVI, final do Renascimento italiano, quando nós temos um pequeno círculo de eruditos e músicos que estavam reunidos em torno de um ideal estético e filosófico que acabaria por lançar as bases de um novo gênero artístico, e musical, que é justamente a ópera. E para compreendermos, o papel da camerata, é preciso situá-la no seu contexto histórico. Então, nós estamos em Florença, por volta de 1570 a 1590, e é um período em que os ideais do humanismo, do Renascimento, alcançam a sua maturidade, por assim dizer. Então, a música polifônica, a várias vozes, havia atingido um grau muito elevado de sofisticação, com compositores como Palestrina, Vittoria, Lassos, e justamente essa complexidade passou a gerar um sentimento de crise entre alguns intelectuais que sentiam que a clareza do texto, a expressividade direta, haviam sido sacrificados em nome da técnica contrapontística. Também lembremos que eles cultivavam muito apreço pela arte da antiguidade, da antiguidade grega, e consideravam que a complexidade polifônica, da sua época, estava muito distante daquela orgânica união entre poesia e música que eles pensavam que era cultivada pela arte na antiguidade. Então, nesse ambiente, formou-se em Florença um grupo de homens cultos, músicos, poetas, filósofos, nobres, cientistas, que se reuniam na casa do conde Giovanni Bardi. E por essa razão o grupo ficou conhecido como Camerata de Bardi. É uma palavra a palavra camerata, que designava originalmente uma câmara ou um pequeno círculo de convívio. Inclusive esse termo, camerata, ainda é comumente usado quando a gente se refere a um pequeno grupo musical. O próprio conde era um homem de vasta cultura. Nesse grupo havia também Vincenzo Galilei, pai do célebre astrônomo Galileu Galilei. O Vincenzo Galilei era um dos principais teóricos do grupo. Entre os membros também figuravam Giulio Caccini, por exemplo. E com a Camerata de Bardi convivia um outro grupo, que era protegido por um outro nobre, Jacopo Corsi. E no Palácio Corsi vinham poetas renomados, como Chiabrera, Rinuccini, Jacopo Peri, entre outros. E transitando entre ambas estavam um compositor romano importante da época, que era o Emilio de Cavalieri. Bom, qual que era o objetivo da Camerata? Então, era recuperar com fidelidade o espírito da tragédia grega antiga. Então, inspirado pelos tratados de Aristóteles e de autores latinos, esse grupo acreditava que as tragédias da antiguidade haviam sido integralmente cantadas, com um acompanhamento instrumental simples, e que isso provocava um grande impacto emocional nos ouvintes. Então, movidos por esse ideal, passaram a criticar a música polifônica da época, especialmente a polifonia vocal sacra, que muitas vezes, pela complexidade musical, acabava dificultando o entendimento do texto. E, segundo eles, o texto devia ser o centro da composição. A música deveria apenas realçar, deveria exprimir seus afetos. Então, os princípios básicos da camerata podem ser formulados da seguinte forma. Então, primeiro, deveria haver uma união perfeita entre o texto e a música. Então, para que a música permita ao texto ser perfeitamente compreensível, eles propunham a declamação solista e monódica. O que é isso? É uma única melodia acompanhada. Então, não mais uma estrutura polifônica. E também a adoção de melodias simples executadas por poucos instrumentos e a exclusão do contraponto. Em segundo lugar, o texto deveria ser declamado aderindo às inflexões naturais da fala. Então, a melodia deveria se acomodar à frase, e não o contrário. Então, e assim, ficavam excluídos alguns ritmos de dança ou algumas repetições que eram muito comuns nos madrigais e motetos. Em terceiro lugar, a música deveria exprimir o estado de espírito de cada trecho, imitando e acentuando as entonações típicas de uma pessoa que esteja sob o efeito de determinada emoção. Então, esses aqui são alguns princípios básicos aí que nortearam a ação
da Camerata Florentina. Essa concepção deu origem ao estilo que eles chamaram de estilo representativo, que era um tipo de recitativo cantado com liberdade rítmica e entoação próxima da fala, sustentado por acordes simples num acompanhamento instrumental. Basicamente era isso. Então, e esse novo estilo visava o quê? Imitar a declamação poética da antiguidade, segundo as concepções retóricas e dramáticas do tempo, né? Então, um marco fundamental desse novo caminho foi o Tratado de Vincenzo Galilei, intitulado Diálogo della Musica, que foi publicado em 1581. E nessa obra, o Galilei ele contrapõe a música antiga, né, considerada simples, monódica, expressiva, à música moderna, que era contrapontística e, segundo ele, que era confusa e fria. Então, o que ele defendia? Que a música deveria mover os afetos, e para isso era necessário uma clareza do texto, né, a inteligibilidade da palavra. E na prática, os experimentos da Camerata culminaram nas primeiras composições dramáticas inteiramente cantadas. Então, em 1597, o Jacopo Poperi e Rinuccini compuseram a obra Daphne, que é considerada por muitos a primeira ópera da história, né, mas que infelizmente foi perdida. E vale lembrar também que uma outra obra, também de um membro da Camerata, o Emílio de Cavalieri, representa uma das primeiras tentativas de aplicar a uma composição sacra, né, de tema religioso, o princípio da monodia, que é a Rappresentazione di Anima e di Corpo, que foi cantada em Roma, em fevereiro de 1600, na Chiesa Nova, e era da congregação do Oratório, né, fundada por São Filipe Neri. O nome da igreja oficialmente é Santa Maria in Vallicella, em Roma. E em 1600 também, com a estreia de Eurídice, de Peri e Rinuccini, temos a primeira ópera completa que chegou até nós com música e libreto conservados. Bom, vale notar que a Eurídice foi apresentada por ocasião do casamento de Maria de Médici com o rei Henrique IV da França, o que mostra que o novo gênero já era acolhido em ambientes cortesãos e cerimoniais. Bom, o papel da Camerata Florentina, né, portanto, não foi apenas artístico, mas também filosófico e teórico. Então, seus membros foram movidos por uma concepção integral da arte, né, na qual poesia, música e drama deveriam estar unidos para mover o espírito humano e expressar os sentimentos com nobreza e clareza. E mais do que um grupo isolado, a Camerata representa o início de um novo paradigma estético na história da música. A música não era mais vista como simplesmente como uma bela arquitetura sonora, né, como seria mais condizente assim, com aquela estética do contraponto, mas agora como um meio de expressão dramática, né, como uma arte dos sons capaz de comover, capaz de elevar, segundo aqueles ideais humanistas neoplatônicos aí que animavam aquele tempo, né, do final do Renascimento. A ópera aqui florescerá no início do século XVII, né, a partir dos 1600, especialmente com Cláudio Monteverdi, deve muito a esse grupo de pensadores e artistas que vislumbraram essa tentativa de restauração do drama antigo e que acabaram criando um dos gêneros, né, mais complexos e belos da história da música ocidental, que é a ópera. Então, se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem se interessa também pela história da música, pelas raízes da ópera, e no próximo vídeo desta série vamos estudar a figura de Cláudio Monteverdi, especificamente o impacto da sua obra Orfeu na consolidação da linguagem operística. Até lá. Obrigado.